Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, em maio, o mês da família, promoveu um workshop aos seus membros com o tema Adoração no Lar. As palestras foram organizadas com base no livro de mesmo nome, de Joel Bick. O propósito foi despertar a igreja para a necessidade do culto doméstico, não apenas para com as crianças, mas para diversas famílias em diferentes contextos e com diversas idades. Esse workshop é agora disponibilizado aqui no YouTube da IPPA, para que a sua vida possa ser impactada com esse estudo e despertada para a promoção do culto doméstico. Aproveite o curso a seguir disponibilizado para você e para a sua família. Qualquer dúvida, mande-nos um e-mail para equipederedes001@gmail.com. Que Deus abençoe. Eu ia dizer boa noite. Bom dia. Bom, a Catiane teve essa semana enferma, então ela ia estar participando mais aqui na frente, mas ela ficou dispensada por conta de ela estar recém melhorando da situação. Bom, coube para a gente falarmos sobre as objeções ao culto doméstico, quando a gente pega esse título assim, mas existe? Daí quando a gente vai ler o que o autor fala, ele basicamente apresenta aquelas que são as desculpas que são usadas para não fazer. Não são objeções de verdade, são desculpas. E daí já começa com o texto que o pastor leu ali no começo, né? Que é para falar quando levanta, quando senta, quando deita, é para falar o tempo todo. Então, o que não existe na Bíblia, na verdade, é uma liturgia. O culto doméstico tem que começar com isso, depois continuar. De fato, não tem isso na Bíblia, mas diz que a gente tem que estar estudando a palavra, ensinando a palavra o tempo todo. Então, não tem como escapar, é o tempo todo mesmo. Bom, daí as outras objeções falam de falta de tempo, né, que para alguns, de certo, o dia tem menos de 24 horas, não sei direito. O problema de a família ser diversificada, né? E se a família é diversificada, é um desafio a mais, mas os desafios estão exatamente para serem validados. A gente tem que se empenhar para suprir, né? Para vencer esses desafios. E daí vem para a nossa parte. Quando a família é muito pequena, nós somos só em 2, nós não chegamos no estágio, né, do sênior, mas estamos chegando perto, que o pastor começou falando como sênior, né, nós estamos chegando lá perto, mas somos só um casal, não temos filhos, e como que funciona a história do culto doméstico para nós? Para falar do culto doméstico e que isso deve ser uma prática, a Catiane não tinha, ela não veio de um lar cristão, então ela não teve essa prática no início da vida dela. Eu já tive essa experiência. E daí o Davidson coloca para nós todos os dias nos Irmãos em Cristo um devocional, presente diário. Esse devocional é da Rádio Transmundial. É a primeira memória que eu tenho de culto doméstico, junto com meus pais, ouvindo no interior do estado, em ondas curtas, um programa que era Criança Feliz, o nome do programa, que tinha uma linguagem para criança. Então, e é uma das primeiras memórias, não só da questão do culto doméstico, como de toda a minha vida. É da memória mais remota que eu tenho, lá perto dos 5 anos, ou seja, 52 anos atrás. Eu já ouvia... vai dizer que não tinha nascido ainda. Então, há 52 anos atrás, eu tinha já, com os meus pais, essa prática do culto doméstico. Para nós, como casal, começou com algumas... Não tive a disciplina de começar direto, tendo um momento de culto doméstico, mas começaram a surgir algumas perguntas. A Catiane era bem nova na fé, então muitas perguntas, e eram muitas oportunidades que a gente tinha para conversar, para ir buscar na Bíblia a resposta para aquelas dúvidas. Então, a gente começou com isso. E também, naquela época, a gente fez um tipo de oração que era conversando. Nós, os dois juntos, não tinha aquela oração que
Eu começava a oração, tinha o meio, encerrava a oração, ela começava a oração dela. Não, a gente não fazia assim. Nós começávamos a conversar e nós dois juntos estávamos conversando com Deus. A gente começava, eu estava falando uma coisa, eu lembrava de alguma coisa dentro do que ela estava falando, eu continuava a conversa com Deus junto com ela, ela voltava e continuava. Então, a gente tinha um momento de conversa com Deus juntos. Dentro das coisas que nós fazemos e que a gente continua fazendo até hoje, para nos ajudar no nosso culto doméstico, a gente ouve alguns podcasts, às vezes a gente bota a Bíblia, em vez de eu estar lendo, em vez de ela estar lendo, o aplicativo lê e depois a gente conversa. A gente assiste algum vídeo ilustrativo sobre um tema da Bíblia ou sobre um livro da Bíblia ilustrando, mostrando no próprio aplicativo YourVersion, né, esse que a maioria usa para a leitura da Bíblia, tem esses vídeos introduzindo e mostrando o que é abordado naquele capítulo. Então a gente usa essas ferramentas para nos ajudarem a estudarmos melhor a Bíblia. Ela está me lembrando aqui que a gente conversou sobre isso, né, e que a gente já percebeu isso muitas vezes. Pela questão do meu trabalho, que é à noite, e pela questão do trabalho dela, que é em casa, mas ela tem demandas a qualquer momento, às vezes fica difícil de a gente ter um momento específico para fazer o nosso devocional. Então, às vezes, acaba a correria e acaba ficando um dia sem, 2 dias sem, e começa a ficar difícil a comunicação nossa. A gente percebe na forma que eu me dirijo a ela, o que ela se dirige a mim. Está faltando a gente voltar, orar, ler a Bíblia. A ausência disso interfere diretamente na nossa comunicação como casal. Então, quando foi falado, quando está ali no estudo, né, que precisa primeiro ter o nosso devocional pessoal com Deus, a nosso devocional em família, e isso vai contribuir para a igreja como um todo crescer e estar mais forte espiritualmente, a gente sente na nossa comunicação a deficiência de ter ficado 2 dias, já chega a dar para notar a diferença, né? Às vezes algumas corridas impedem, e a gente tem várias vezes, a gente já foi orar a hora que eu chego do serviço, 2 e pouco da manhã, ela acorda porque eu cheguei, vamos aproveitar para orar? Vamos. Daí a gente vai ter aquele nosso momento com Deus ali, 2, 3, às vezes 5 da manhã, independe do horário. Tá? Deus está sempre pronto para nos ouvir. E muitas vezes a gente não se dispõe a usufruir dessa bênção que é ter esse momento especial com Deus. Tá. Então ela está lembrando também que, além de um momento de oração, um momento de estudo da palavra, também a gente teve algumas experiências, ou várias, de momentos de jejum, e também isso é muito bom, e também a gente sente falta quando fica um tempinho sem, assim, estamos precisando. Então é muito bom a gente ter esse momento de comunhão com Deus, esse momento de estudar a palavra de Deus, e é muito importante a gente sentir que a falta dele reflete nas nossas vidas, que Deus está nos chamando. Volta a fazer o teu momento de jejum, volta a orar, volta a estudar a palavra. Não que a gente não estude em outros momentos, mas esse momento, juntos fazendo isso, é muito importante.